Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando na nossa live especial de hoje. Encoprese e Enurese com o Dr. Clay. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Dr. Clay já está chegando. Para a gente falar sobre esse tema importante. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Acho que o Dr. Clay tá entrando. Olá, todo mundo me ouvindo? Beleza, o Dr. Clay já sinalizou aqui que tá entrando. Boa noite, Luana. Deu certo? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, hoje vocês são... Olha a Adriele, Druiele, minha querida aluna do programa Meu TDAH. Boa noite, Renata. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Boa noite, Yuri. Começamos e terminamos o dia juntos. Isso aí, Aline. Amanhã quero vocês às 6 horas da manhã, tá? Vai ser um dia importante. Continuação da nossa aula especial Pais Transformados, Pais TDAHs Transformados, tá bom? Já falar de muito assunto importante aí. E essas lives especiais das 6 da manhã não estão gravadas, não ficarão gravadas. São para os pais realmente interessados em fazer diferença. Vamos lá. Só aguardando o Dr. Clay entrar aqui. Eu fico um pouco perdido. E aí, pessoal, como vocês estão? Vai sim. Pessoal, vocês assistiram a live de hoje? Hoje, 6 horas. E aí? Tatiane, Yuri, como eu sei que tem um TDAH, você precisa fazer um exame. Procura um neurologista. Ah, Dr. Clay tá conosco. Vamos lá. Entrando. Olá, Dr. Clay. Olá, tudo bem, Yuri? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. E você, como vai? Tudo jóia, tranquilo. Nessa noite de hoje, do dia 20 de julho, às 19 horas, Dr. Clay, eu convidei para participar aqui do nosso Instagram, do TDAH Descomplicado, para falar sobre um tema importante, né? Nessa live que será uma live rápida, mas bastante instrutiva, né? Bastante educativa também aos pais, né? Principalmente aos pais, mas também aos adultos, porque a gente sabe que esse problema pode até perdurar. Que é a encoprese e enurese, que é a dificuldade ali de segurar o cocô, segurar o xixi, tem a ver com TDAH, não tem a ver, enfim. Bom, antes de mais nada, eu gostaria então que o Dr. Clay pudesse se apresentar para a nossa audiência, né? Já bastante conhecido, mas vai que alguém não conhece ainda, para falar um pouquinho. E a gente entrar nesse tema aí que é bastante importante e muitas vezes não compreendido. Ok, boa noite, Yuri. Para mim é uma satisfação aqui novamente estar compartilhando com você esse espaço tão legal, tão gostoso e realmente dedicado a descomplicar o TDAH, o que é muito importante nos nossos dias. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando e deixaram os seus afazeres para estar aqui nesse momento, nessa live no Instagram, que eu acho de grande valia, para falar de um assunto que é muito importante, né? Que são os transtornos esfincterianos relacionados ao TDAH.
a encoprese e a enurese. Ambas as condições são comuns em crianças com TDAH. As estatísticas mostram que até 40% das crianças com TDAH apresentam enurese e encoprese. Então, não é algo nada raro. E é algo, inclusive, que durante a anamnese no meu consultório, é uma das perguntas que eu faço assim, de uma forma muito corriqueira. Então, quando eu já estou suspeitando que a criança tem TDAH, eu já pergunto para a mãe, aí, como é que é o xixi? Como é que é o cocô? Faz na hora certa, no lugar certo, para a idade dele, né? Faz durante o sono, ou faz de forma também inadequada durante o dia. Então, é muito comum essas condições aparecerem. E a relação desses transtornos com TDAH, ela pode ocorrer de 3 formas. A primeira é por causa da história familiar. Então, além da criança ter TDAH, a mãe ou o pai tem história de enurese, história de encoprese. Então, a genética veio junto. Olha, então passa genético também, né? Essa questão da encoprese e enurese. Sim, muito Legal. genético. Segundo, devido ao próprio transtorno de neurodesenvolvimento. Assim como o TDAH leva a um déficit maturacional em várias áreas do cérebro, pode também levar a um déficit maturacional no desenvolvimento do controle do xixi e do cocô. Então aí a criança demora mais para desfraldar, demora mais para adquirir autonomia para ir no banheiro na hora que tem que ir no banheiro, né? Demora mais para aprender como proceder para poder fazer xixi e cocô no lugar certo, de acordo com a idade. Esse é o segundo fator. Isso. E, doutor Clay, só um adendo aqui. É muito importante os pais e as mães que estão presentes aqui ficarem atentos a isso, porque muitas vezes os próprios pais percebem que pode ter algo errado, principalmente a encoprese, porque assim, eu falo por mim. Por que eu chamei o doutor Clay aqui? Porque eu tive encoprese. Né? Eu tive até o final da minha infância, se eu não me engano, eu tive alguns momentos de encoprese até os 9 anos de idade. Né? Então, assim, o que era? Às vezes eu estava muito ansioso, eu estava muito envolvido numa tarefa e começava ali a ter vontade de fazer cocô e não fazia, e no banheiro não levantava, ficava naquela dúvida e acabava fazendo, manchando um pouco a minha cueca. Você falou, você está revelando que você teve o terceiro tipo. Então, aquele tipo em que o TDAH leva a criança a desenvolver um comportamento que faz ela segurar demais, porque ela não quer largar a atividade que está dando muito prazer para ela. Ela só quer ficar naquilo, ela quer brincar e está na hora de ir no banheiro, o cocô está lá pressionando e a criança prende porque eu não quero largar aquilo para ir para chatice do banheiro. E aí eu vou ficando fazendo só o que eu quero. Esse é o terceiro aspecto. Então, o comportamento TDAH acarretando um mau hábito regular de usar o banheiro para fazer xixi e cocô. Então, a criança fica lá segurando, ela faz xixi na calça, ou escapa, ou ela fica segurando o cocô a tal ponto que chega uma hora que não dá tempo de ir para o banheiro. E aí, ou faz no meio do caminho, ou fica sujando a cueca todo dia, sujando a calcinha todo dia. Então, esse é o mais comum. É um hábito inadequado. Então, quer dizer que, assim, existem situações que passam de forma genética, assim como o próprio TDAH, e tem questões que realmente, assim, a criança ela tem um TDAH e ela adquire o hábito de ficar segurando, de não deixar a coisa comportamental. Comportamental, né? E nesses o segundo casos, tipo, doutor, qual? Que é a imaturidade do cérebro do TDAH, que acaba levando a uma imaturidade no processo de controle esfincteriano. Isso. Não é porque ela segura, mas a área do cérebro que está lá está imatura
e ela demora mais para amadurecer, para ter uma conduta adequada para o xixi e para o cocô. Eu queria até fazer um comentário aqui com vocês, porque eu gosto de fazer a live assim e realmente dar vários exemplos. Para vocês terem uma ideia, isso era um tema tão difícil para mim, que às vezes eu ia passar férias na casa da minha avó, e minha avó era um berço da distração, né? Tinha tudo para fazer, tinha meus primos, tinha os videogames, tinha tudo ali. Vovó queria agradar de todo jeito. E eu ficava envolvido e todo dia eu tinha, quase todo dia eu tinha algum quadro de encoprese, alguma situação de encoprese. E minha avó até falava para mim assim, nossa, Yuri, minha falecida avó falava assim, nossa, Yuri, às vezes eu fico com tanta vergonha disso, né, de você estar sujando a cueca, que antes de levar para a lavanderia lá, que ela deixava lá junto com todas as roupas, ela mesma ia lá e lavava, esfregava, tentava tirar um pouco ali. Então ela cuidava de mim dessa forma, ela não brigava comigo. Eu não sei se ela entendia, assim, eu não cheguei a perguntar para minha mãe se minha mãe teve um diagnóstico disso. Acredito eu, porque ela nunca falou disso comigo, né? Mas sim, eu tive até o final da minha infância e lembro de várias vezes minha mãe se queixar disso, que eu tinha essa questão, minha avó falar para mim, né? Não brigando, mas meio que falando assim, poxa, né? Tenta evitar, digamos assim. Mas de qualquer forma não teve um tratamento, não teve uma condução. Acho que parou naturalmente por volta dos 9 anos de idade, como eu falei. Então, doutor, para as mães e pais que estão percebendo esse comportamento nos seus filhos e filhas, você acredita que tem uma condução, um tratamento? Como que funciona isso, mais ou menos? Tem. O tratamento é criar rotina. Então, assim, orientar a criança a ir no banheiro quando acorda, depois que almoça, depois que janta. Da mesma forma que ela sai do almoço e vai jogar, brincar, não. Saiu do almoço, vai no banheiro para tentar fazer cocô. Vai no banheiro depois da janta para tentar fazer cocô. Vai no banheiro de manhã, logo depois do café. E vai criando na criança o hábito rotineiro de uma boa forma de estar esvaziando o seu intestino na hora certa. O mesmo acontece para o xixi. Então, primeiro tratamento que é adequado é fazer um tratamento comportamental, né? Criar rotina de banheiro. Segundo ponto, sempre observar se essa criança não tem um mau hábito alimentar. Porque se ela já tem essa rotina errada e ainda por cima não come fibra, ela vai começar a ter evacuações dolorosas e aí ela não vai querer ir no banheiro por 2 motivos. Porque ela quer ficar brincando e também porque dói. Aí ela não quer ir no banheiro mesmo e o problema vai ficar duplo. E é uma coisa que a criança costuma não falar, né? Porque você tem que observar, mas ela fala assim, tá doendo. Não, ela só tenta lidar com aquilo do jeito dela, digamos assim. Ela né? cria uma desculpa, ou ela fala que não quer ir agora, né? E isso é algo que realmente vai incomodando. Mas uma forma de perceber isso é se a criança começar a chorar para ir no banheiro. Então, ele começa a chorar, ele não quer entrar no banheiro, ele está resistindo a ir. Fala, opa, acho que esse cocô tá duro. Tá duro e ele já teve uma experiência mal sucedida e agora ele fica segurando. Ao máximo. Terceiro ponto, quem faz xixi na cama. Enurese noturna, né, doutor? E aí? A enurese noturna. Essa aí, o que a gente faz? Os métodos mais adequados entram também na conduta comportamental. Então, tomar bastante líquido durante o dia, evitar de tomar líquido à noite e usar um relógio, vamos dizer assim, para despertar durante a noite para ir no banheiro, faz xixi, volta a dormir. Então, todas essas atitudes, pode ver, são atitudes que são direcionadas para a criança criar bons hábitos, até hábitos alimentares bons. Então, no caso, talvez procurar um nutricionista, um nutrólogo também para regular a questão intestinal, que pode melhorar o quadro, né? Também, porque às vezes essa criança, TDAH, como você sabe, eles têm assim um índice maior de intolerâncias alimentares associadas, tem histórico de obstipação também, eles costumam apresentar algum tipo de alergia que possa estar levando a isso.
Então, fazer essa investigação também é muito importante. Cada caso é um caso. Tá? Um ponto importante aqui. É muito interessante a gente observar que a medicação ajuda a melhorar muito isso. Aumentando a concentração da criança, fazendo com que ela tenha uma redução da ansiedade, porque a ansiedade do TDAH ela é muito frequente. Então, uma das coisas que faz ele segurar o cocô também são suas instabilidades relacionadas à hesitação, medo, insegurança. Essas crianças são muito inseguras. Sim. Então, isso pode levar a criança a fazer contração esfincteriana. Sim, então, olha, é muito importante também observar isso. No meu consultório, a minha prática mostra que em torno de 80% dessas crianças melhoram com o uso de medicações para o controle da hiperatividade e da ansiedade. E talvez, doutor, mesmo que a criança tome durante o dia uma medicação voltada ao TDAH e tudo, ou mesmo para ansiedade, uma combinação, né? Geralmente o neurologista ou psiquiatra pode receitar mais de um medicamento. O uso desses medicamentos durante a manhã também interfere no caso de enurese noturna? Você sente que há uma melhora, uma redução, uma ajuda na reeducação? Sim, porque ele acaba tendo uma autorregulação melhor para tomar mais água durante o dia. E aí passa a tomar menos água. Que é importante. E vai criando na criança o hábito de ter uma rotina de ingesta hídrica mais equilibrada para não ficar morrendo de sede depois das 7 horas da noite, encher o tanque e depois vazar à noite. Vazar à noite. E, doutor, algumas dessas medicações podem acontecer, por exemplo, noturna. Existem algumas crianças que, por exemplo, tomam o risperidon à noite, digamos assim, né? Algumas crianças podem ter o TOD, alguma coisa nesse sentido. Então, isso também influencia nesse sentido? Sim, boa pergunta. A risperidona e o aripiprazol, os antipsicóticos em si, eles relaxam a bexiga. Então, tem crianças que nem tinham enurese e encoprese, depois da risperidona passaram a ter. Então, aí tem que rever a medicação. Se surgir um quadro, o médico tem que estar ciente para tentar. Tem que estar ciente disso. E um lembrete muito importante. Essas crianças, quando o quadro é muito claro, muito evidente, é importante que elas sejam vistas primeiro por um urologista e por um gastro, para que seja possível descartar problemas na estrutura da bexiga, na estrutura da uretra, do ureter, ou na estrutura do intestino, porque às vezes a causa não é o TDAH. A causa é uma malformação ou alguma disfunção dessas áreas. Olha, doutor, é o seguinte, a minha irmã mais velha, ela não tem TDAH, mas ela teve problema de xixi na calça até o início da adolescência, talvez até os 11, 12 anos. Ela tinha muito isso. E ela teve durante esse período, até o início da adolescência, ela teve diversos quadros de infecção urinária. Então, talvez, gente, aí que tá. TDAH pode ter envolvido? Pode ser sim. Mas não pense que é só assim, não. Então, eu vou seguir a dica do Dr. Clay, vou acordar de noite e tal, vou dar uma medicação para melhorar, reeducar. E pode não ser isso, pode ser outra questão. Então tem que levar realmente o neurologista para fazer essa investigação mais a fundo, né? Porque, por exemplo, a sua irmã, a presença de infecção é um sinal de que pode não ser o TDAH, pode ser um problema estrutural. Sim. Ou a criança que reclama que dói para fazer xixi, que quando vai para o banheiro, ela não consegue segurar pequenas quantidades na bexiga. Sabe aquela criança que fica fazendo xixi o dia inteiro? Porque encheu um pouco a bexiga, já tem que correr. Encheu um pouco a bexiga, já tem que correr. Isso pode ser uma disfunção de bexiga. Pode ser uma alteração na estrutura da bexiga. Então tem que investigar. Olha, eu tenho a Juliana Araújo falando aqui que a minha prima tem até hoje, aos 40 anos, ou seja, realmente pode ser uma questão crônica que fica ali se repetindo, né? Então Exato. É importante você fazer. Isso
Isso tem implicações muito importantes, porque infecções urinárias de repetição pode levar a lesões renais. Sim. Né? Perda do rim, gente. Exatamente. O que é muito grave na infância, né? E que pode levar a problemas sérios na fase adulta da criança. Certo, entendi. Doutor, lá, então vamos... A brigadeiria Carla Colombo colocou aqui, ó, muito xixi pode ser diabetes também. Verdade. Olha isso. E existe diabetes infantil? Pode existir isso assim, doutor? Como é que... Sim, pode existir, sim. Não é o quadro mais clássico de diabetes infantil. Geralmente, diabetes infantil começa mais com distúrbios respiratórios, né? E desidratação, perda de peso. Mas há algumas apresentações da diabetes infantil pode vir, sim, com excesso de diurese. A gente chama de poliúria. Né? A criança vai muitas vezes no banheiro e quando vai, sai muito xixi. Não é aquele pouquinho de pouquinho de pouquinho. Ela vai várias vezes e faz muito. Olha só que interessante, gente. Uma coisa vai levando a outra. Tem a Maria Eugênia aqui, minha amiga Maria Eugênia postou aqui com detalhe que, veja bem, que é a questão da infecção, principalmente nas meninas, pode advir justamente da calcinha sempre suja. Então veja que a sua menina, que pode ter um quadro de encoprese, se não bem tratado, conduzido, solucionado ali junto com os especialistas, pode levar uma enurese e uma infecção, porque ali, né, tudo muito próximo, uma infecção urinária que pode dar ainda mais complicações. Então, gente, não é uma questão de, ai, que vergonha, você fez cocô na calça. Não, gente, é uma questão que pode levar a consequências mais severas. E não é só uma questão de falta de chinelada, que tem muito pai que às vezes ainda pensa nisso em 2020, mas realmente é um quadro clínico, uma questão que você tem que ir no médico investigar. Pode estar relacionado com o TDAH? Pode não estar também. Pode ser infecção, tem que levar no neurologista. Então tem que fazer uma investigação a fundo nisso daí. Certo, doutor? Perfeito, bem colocado. Isso aí. Bom, só uma pergunta aqui. A gente está chegando no final da nossa live. A Socorro comentou aqui. Minha filha tem 8 anos e tem reclamado de estar com vontade constante de fazer xixi. Será que nesse período frio aumenta a vontade de fazer xixi? Eu não sei responder. Será que o doutor saberia dizer isso? Como eu disse, a criança com TDAH costuma ser muito ansiosa. E tem crianças que quando vivem ansiosas, vivem com vontade de fazer xixi. Então, essa vontade pode ser um sintoma de ansiedade. Sim. É igual criança que vive tendo dorzinha na barriga, dor na barriga, e você não acha nada. Faz a investigação para ver se tem algum problema lá, não tem nada. Muito provavelmente é ansiedade. Isso. Então tem que investigar tudo, né, doutor Clay? E aí talvez a questão do psicólogo também, que existem os medicamentos que ajudam na redução da ansiedade, o controle da psicoterapia. Mas a psicoterapia é importante para regular também as emoções. Ver o que está acontecendo, está tendo problema em casa, briga entre os pais, pai e filho brigando muito, o que está acontecendo ali, né? Isso é bom fazer esse ajuste também. Isso é muito importante, né? Melhorar a autoestima, melhorar as inseguranças emocionais e também o psicólogo tem a ação aí de fazer terapia comportamental. Para ajudar a criança a ter autocontrole em relação ao xixi e o cocô. Isso, maravilha. Doutor Clay, então acho que falamos bastante sobre esse tema, bastante importante. Como eu disse, gente, seria uma live rápida, direta ao ponto. A gente tirou algumas dúvidas aqui de vocês, falamos de medicamento. Então, o que vocês aprenderam aqui? Que tem que investigar. O TDAH pode estar relacionado sim, mas os pais têm que ficar atentos, questões psicológicas, né? E se a criança também passar por uma situação talvez difícil, vexatória na rua, é realmente trazer isso para o psicólogo, trabalhar essa questão com a criança, entendendo que não é uma questão dela, eu fiz porque quis, qualquer coisa desse sentido. É um problema que existe e que tem que ser tratado, tem que ser bem conduzido, para também manter a autoestima da criança, né? Preservar a autoestima, a forma como ela se vê perante o mundo, né? E que ela não é inferior a ninguém. Então, realmente... Um comentário aqui muito importante que me veio agora. Nenhuma criança, a partir dos 4 anos, se sente à vontade e se sente bem em fazer cocô na calça, em fazer xixi na calça. A partir dos 4 anos, a criança se sente constrangida. Ela já tem um certo pudor,
nessa idade, ela já se compara com os amiguinhos e vê que todo mundo usa o banheiro e ela não usa, ela faz na calça. Por levar muitas broncas, uma criança dessa já tem um certo estigma. Então, gente, o Yuri lembrou de uma coisa muito importante. Não batam, não briguem, não castiguem seu filho por causa disto. Não façam isso. Vocês vão aprofundar o buraco. Exato. Tem que ter uma visão compreensiva. Alguma coisa não está indo bem. Certo, bacana. Então é isso aí. Doutor Clay, eu quero agradecer muito a sua presença. Para quem chegou agora, essa live vai ficar salva aqui nos nossos stories, então é um tema muito importante. Basta você clicar lá. Para quem está chegando agora e perdeu o fio, vou deixar salvo ali no IGTV, você clica ali, assiste novamente e sigam o Dr. Clay, sigam o Neurosaber, neurologista infantil da Neurosaber, tá aqui a gente tem também o Instagram pessoal dele, que é @ClayBritz, né? Isso. Pode seguir lá também, que tem muita dica, ele faz live também com outras pessoas, então pode seguir, que é muita informação rica aí para vocês também, né? Então é isso daí, quero agradecer novamente a sua presença, doutor Clay, mais uma vez, né? Obrigado. Quem sabe em breve a gente pode aqui voltar para fazer outras. Mais temas importantes envolvendo não apenas o TDAH, mas os temas ali satélites, né? Que estão ali, que fazem parte de todo o quadro, né? Como um todo, para a gente poder elucidar os pais aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite para vocês que estejam aqui. Boa noite para todos aí. Valeu, até logo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço.